Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Miak. Eu sou um dos consultores técnicos da SIXCOM e estarei apresentando a vocês o SolidWorks Inspection. O SolidWorks Inspection é um produto voltado para a criação de documentos de inspeção e de artigos de inspeção para a área de qualidade. Podemos criar um relatório de inspeção facilmente com o SolidWorks Inspection. Para começarmos a criar o nosso arquivo de inspeção, basta darmos alguns cliques e o SolidWorks Inspection permite que a gente importe aquelas propriedades que adicionamos nos nossos arquivos de peça para vinculá-las ao nosso projeto de inspeção. Isso faz com que aplicamos as propriedades de uma forma muito rápida. Ele ainda nos permite adicionar os critérios para adicionar os balões, que ele insere automaticamente, e quanto aos critérios também de amostragem do produto. Facilmente, o SolidWorks Inspection também adiciona as dimensões, referências de GTOLs e ainda adiciona as tolerâncias no nosso modelo, se ele não tiver. O SolidWorks Inspection, após criar todos os balões para a gente, ele nos dá várias opções para editá-los, como por exemplo, selecionando a dimensão abaixo, ele permite que possamos desmarcá-la ou não do nosso documento de inspeção, apenas com alguns cliques sobre as propriedades daqueles balões. Nós ainda podemos adicioná-lo como um item-chave ou indicar se ele é somente de referência ou não. E ainda podemos adicionar os métodos que foram utilizados para verificação da dimensão e a operação que foi utilizada para a criação daquela dimensão na peça. O SolidWorks Inspection ele permite ainda que a gente consiga organizar os balões de uma forma muito simples. Automaticamente ele cria uma layer e bastando apenas ocultar essa layer, a gente consegue ocultar os balões do documento de inspeção. Ele ainda permite que a gente gere o primeiro artigo de inspeção de uma forma muito rápida e com os padrões da norma das indústrias utilizadas. Ele gera para a gente o relatório em um formato em Excel e a gente consegue adicionar os itens ali, no caso as medidas, né? E ele indica para a gente se foi aprovado ou reprovado, de acordo com os padrões ali da indústria, como as normas AS 9102 e PPAP, entre outras. Falando um pouco do SolidWorks Inspection Standalone, ele é aquele aplicativo para empresas que não utilizam o SolidWorks, ou até para aquelas mesmas que utilizam, mas que querem utilizar de arquivos em PDF para a geração dos documentos de inspeção. Através de um leitor de OCR avançado, o SolidWorks Inspection Standalone ele reconhece os textos adicionados através de uma caixa de seleção dentro do nosso modelo e ele faz o reconhecimento dessas propriedades, fazendo com que isso facilite para que não precisamos digitar à mão esses dados. Depois de criadas as propriedades do desenho, nós podemos, da mesma forma, adicionar os balões e as devidas características sobre esses balões no nosso documento de inspeção. Bastando apenas selecionarmos qual é o tipo de característica que o balão terá, como um texto ou uma dimensão, selecionamos também a área ao qual está o texto e o Inspection adiciona para a gente os balões. Se precisarmos fazer alguma edição, nós também conseguimos fazer essas edições aí dentro dele. Da mesma forma, selecionamos as dimensões e o SolidWorks Inspection reconhece as tolerâncias inferiores, superiores de limite e também todos os dados ali que estão dentro da nossa área gráfica. Bom, depois de adicionar essas dimensões
sobre esses balões, nós também podemos adicionar ali as tolerâncias geométricas. Ele reconhece os G-tools e a gente, através de alguns cliques, adicionamos ali os dados daqueles G-tools e ele adiciona para a gente sobre aquelas características dos balões ali, conforme é mostrado. O SolidWorks Inspection Standalone permite que a gente também separe aqueles balões que estão com características, como por exemplo, aquele que tem 2 vezes o raio de ponto 125. Bastando apenas alguns cliques, nós separamos aquelas características em 2 diferentes. Ainda podemos adicionar as operações, a classificação daquela medida e o método que foi utilizado para a verificação dessas medidas dentro do nosso painel de propriedades de inspeção. E ainda se é uma característica-chave ou não. Da mesma forma que o suplemento do Inspection, podemos editar todos esses parâmetros. Bom, o SolidWorks Inspection permite que a gente salve o arquivo com os balões em um PDF, todo atualizado. Ele gera todos os balões de acordo com o que a gente criou. Ele também permite que a gente adicione listas de materiais que estão anexadas ao modelo, como por exemplo, adicionando uma lista de materiais no formato PDF, ele permite que a gente faça uma extração com o OCR inteligente e basta a gente adicionar os dados daquelas colunas, como por exemplo o número de série, o nome da peça e o número da peça, para a geração da lista, e ele adiciona ela com todos os devidos caracteres abaixo. O SolidWorks Inspection também permite que a gente gere o relatório de inspeção em vários formatos dos padrões das indústrias, no formato de Excel também, e ele permite que a gente, da mesma forma que no suplemento do SolidWorks, adicione os dados das medidas ali, e ele indica para a gente em tempo real se aquela medida que foi adicionada ali, se ele está aprovado ou reprovado de acordo com os critérios de projeto. O SolidWorks Inspection permite também que a gente adicione esses valores de medidas ou os critérios de aprovado ou reprovado dentro do próprio software. E quando a gente for gerar uma lista de relatório de inspeção, ele vai adicionar esses dados aí de acordo com as cores que adicionamos dentro das nossas configurações do software. Selecionando o template ao qual ele reconhece essas medidas, ele gera ali para a gente o relatório com aqueles dados, se foi aprovado ou reprovado. Uma facilidade que temos dentro do SolidWorks Inspection é a possibilidade de importarmos aqueles dados de medidas adquiridos através de uma máquina por coordenadas. A gente consegue assimilar essas dimensões e gerar um relatório de inspeção. Vou adicionar alguns valores adquiridos através de um arquivo TXT, de uma máquina por coordenadas, e facilmente a gente assimila como ele quer vincular esses valores e ele apresenta para a gente os valores, se eles estão aprovados ou reprovados de acordo com os critérios do projeto. Quando formos gerar o relatório de inspeção, a gente consegue mostrar esses valores naquelas cores azul, vermelho ou amarelo, se ele foi aprovado ali através de alguns critérios. Depois de gerado o relatório, podemos verificar ali como que ficaram as medidas ali através dos dados da máquina por coordenadas. Ok? Bom, este é o SolidWorks Inspection Standalone. Eu gostaria de agradecer a apresentação, muito obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato conosco, seja pelo e-mail ou pelo chat no site, ou até podem nos ligar. E muito obrigado a todos.